Tem uma mulher gostosa, maluco. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Esse dia eu entrei com a mulher no elevador. Falei, Senhor, que é isso? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está dando legalidade para homens casados não sentirem nem mesmo culpa por desejarem outras mulheres. Olá, queridos do meu canal. Nós temos um novo formato onde eu vou expressar para vocês algumas coisas que eu tenho sentido de Deus. Hoje, eu não tenho um tema muito agradável. Vocês me conhecem, sabem que eu não costumo trazer polêmicas. Eu trago temas que eu acho que vai edificar a sua vida, temas que eu creio que vão edificar a tua maneira de pensar, que vão te fazer refletir de alguma maneira. Normalmente, eu inclusive não cito nomes, porque eu não gosto de ficar descobrindo a noiva, defeitos de outros pastores, situações assim que eu vejo que são vexatórias. Mas, queridos, eu fui surpreendida por um vídeo hoje do pastor Cláudio Duarte. Sei que ele é um pastor muito engraçado, eu até me simpatizo com eles, podem acreditar. Inclusive, já fui num seminário de casais dele em Cape Cod, Massachusetts. Porém, queridos, algumas coisas nós precisamos nos posicionar. Esse vídeo me chocou profundamente e eu gostaria de pedir, antes de mais nada, que você pudesse se inscrever no canal, dar um like, ativa o sininho, porque nós temos vídeos diariamente e nós temos isso como um ministério. Não é simplesmente um vídeo que você está assistindo, mas é algo que nós nos preparamos para estar exatamente aqui onde o Senhor nos colocou, nos plantou, para trazer para você uma reflexão. E eu acredito que a única forma de saber se você realmente está sendo edificado de alguma maneira através da minha vida, da vida do meu esposo, que também está junto comigo no canal, é se você se inscreve. Se você não puder, tá tudo certo. Mas eu acho que nós nos abençoamos mutuamente quando você também se inscreve no canal, para que qualquer vídeo que chegue até você todos os dias, você tenha o aviso de que esse vídeo está aí disponível. E o YouTube com certeza vai nos presentear distribuindo mais esse vídeo para mais e mais pessoas. Assim, o reino cresce e nós podemos ver que a palavra chega em lugares que não antes chegava. Então, eu queria te pedir isso, se você puder. Enfim, eu quero falar hoje sobre o pastor Cláudio Duarte e uma pregação, que claro, eu não vou conseguir botar a pregação toda, até porque o YouTube pode me dar uma penalidade, um strike, mas eu vou colocar para vocês essa pregação e eu vou assistir junto com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quero colocar para vocês esse vídeo do pastor Cláudio Duarte. Dá uma olhadinha e vamos analisar juntos, tá? Tem uma mulher gostosa, maluco. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falo, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Você é homem. Ah, pastor, é o demônio. Não é demônio, é o hormônio. É que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho, isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir para sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de... Parece passarinho com fome. Tá tocando uma mula na carroça. Queridos, eu poderia falar N coisas aqui. Eu poderia julgar lá em Isaías, né? Isaías 6,3 diz assim, e diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santidade, né? Podia falar também em Salmos 2,11, que diz, servi-lhe com temor e alegrai-vos com tremor. Tremor, essa palavra é profunda. Aí diz lá em 1 Pedro 2,17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei.
Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas sim por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí vem 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí eu posso ir a vida toda dizendo Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti toda a falsidade que vem da boca e afasta de ti todas as perversidades que vêm dos seus lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, desviando-se do mal, e as tuas pálpebras olhem diante de ti, diretamente ou retamente. Algumas versões dizem assim. Eu poderia falar milhões de versículos, eu fui mexer na Bíblia e comecei a trabalhar em cima de alguns versículos sobre respeito, reverência, amor ao próximo, honra, nobreza. Olha, verdadeiramente, nós chegamos no cúmulo. Na minha opinião, nós nunca estivemos tão perto do fim. Nós estamos, assim, tão carentes do evangelho puro e simples. Hoje em dia, nós não estamos vendo mais a menor diferença entre uma mesa de bar, entre um papo entre amigos mundanos e um sacerdote, e um homem e uma mulher de Deus. Eu não estou aqui colocando moralidade, mas qualquer pessoa que tenha um pingo de empatia ao próximo poderia se colocar no lugar da esposa desse homem, por exemplo. Será que aquela mulher de Provérbios 31, que a gente olha para ela e diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a muitos rubis. O coração do seu marido está nela. Tão confiante que despojo nenhum faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E eu te pergunto de maneira sincera como mulher agora, qual a motivação que a esposa desse pastor vai ter para buscar tamanha virtuosidade? Para ser dessa sobremaneira forma uma mulher nobre, serva. Sabendo que de maneira tão clara, ainda que em tom de brincadeira, o que eu entendo, queridos. Você pode dizer para mim, pastora, mas eu entendo, tá tirando uma coisa do contexto, ele estava ali fazendo uma alegoria para tentar trazer as pessoas numa realidade onde ele está dizendo que é normal sentir desejo alheio. Queridos, não há nada que você venha falar para mim que justifique tamanho desrespeito à esposa dele, até à igreja dele, até a unção que se carrega naquele lugar. É um desrespeito tão tamanho. E o mais terrível disso é perceber que, tão abominável quanto o palavreado dele, a postura de pastor sacerdote que ele teve é a postura daqueles que o ouvem, que se riem daquela situação vexatória. Quando ele diz assim, que homem abençoado, que homem sortudo, esse homem, marido dessa dona que entrou no elevador comigo, automaticamente a esposa dele deve pensar, e você não é sortudo? E eu? Será que verdadeiramente quando ela ouviu ele dizer, meu Deus, tem mulher que é gostosa demais? Será que dentro dela foi criado o sentimento de honra, de nobreza, de respeito, de amor? Ela já acostumou com o jeito dele, pastora. Ele é assim. Queridos, ela pode ser pastora, ela pode ser esposa dele, mas antes de ser tudo isso, ela é mulher como eu e você. Se eu começasse citando o versículo básico da Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como lá em Mateus 22:39. Como a ti mesmo, será que ele se sentiria confortável ou feliz de ouvir ela dizendo a mesma coisa a respeito de homens? Como seria a postura dele? Se ela dissesse, tem cada homem gostoso. Meu Deus, tem que sair daqui porque... Gente, eu tô aqui indo num nível bem superficial, porque eu gostaria de ir mais profundo com você. A igreja brasileira tem chegado a níveis de carnalidade que tem vencido a sujeira do mundo. Eu conheço eventos de pessoas que não têm nada a ver com religião, mas apenas com autoajuda, mentorias. Eles têm mais reverência do que nós que estamos nos púlpitos pregando a palavra santa do Senhor. Será que a Bíblia Sagrada, será que os 66 livros não tinham absolutamente nada relevante e necessário de ser pregado? Algo infinitamente mais importante do que aquilo que ele estava derramando ali naquele altar? Será que verdadeiramente aquilo foi necessário?
A postura dele é a postura de um homem que carrega algo da parte do Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus santo, um Deus misericordioso. O palavreado, o desrespeito, instigando. É normal, o pastor disse que é normal sentir tesão, entre aspas, por outras mulheres. Como? Porque você é um ser humano, é normal. Não existe mais a pregação de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir um evangelho que te separa do mundo, te coloca numa posição de abnegação e renúncia. Nós estamos agora buscando maneiras de encarar o pecado de maneira a não nos sentir culpados mais. E estamos trabalhando na mente da mulher para aceitar esse tipo de situação. Porque eu vou dizer para vocês, nunca houveram relacionamentos tão abusivos quanto hoje. Tanto de um lado quanto do outro lado. Sabe, um dia eu estava conversando com meu esposo e ele disse para mim, eu falei com ele, meu bem, eu fico tão triste, você quase não posta nada no Instagram. Ele disse, eu não posto porque eu tenho medo de você brigar comigo. Eu disse, poxa, e a minha tristeza é porque você não posta. Eu tenho a sensação de que você não é você perto de mim. Ou casado comigo, por favor. Oh, meu bem, então vamos lá, vou postar agora. Existem coisas que nós precisamos abominar, e essas são impurezas, lascívia, inveja, perversão. Mas nós precisamos deixar as pessoas livres no Senhor. Não é livres naquilo que o mundo oferece, mas é livres no Senhor. Existem padrões, queridos, que para seguir o Senhor nós precisamos cumpri-los. Não adianta, eu não estou aqui falando de usos e costumes, mas qual a diferença que existe entre alguém que está no púlpito pregando e entre alguém que está sentado na mesa do bar? Talvez na mesa do bar vai existir mais moralidade do que eu vi nesse púlpito desse pastor. Existe um exagero em querer ser legal e aceito por todos, aonde eu começo a negociar princípios inegociáveis diante do Senhor. Vocês precisam entender, nós precisamos entender que não há graça para rir em pregações desse tipo. Não há nada de engraçado quando eu começo a endossar os meus desejos carnais. Não existe nada bonito nisso. Eu imagino a esposa dele constrangida diante daquilo ali. Ah, ela não tá, porque ela entende ele, que ele é engraçado. Ah, porque não pegou a pregação toda. Queridos, nada justifica você estar diante de um púlpito. Entenda, a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele está falando a vidas, ele está colocando padrões aceitáveis à luz da Bíblia. A partir do momento que eu estou falando só asneira da minha cabeça, e eu não estou ali colocando a Bíblia como algo que reflete, como um espelho, como luz, como padrão, gente, ali já começou o meu erro. E ainda que ela entenda a postura dele, ainda que ela não se ofenda, o Espírito Santo de Deus se ofende. Ele é uma pessoa. O que ele quer de nós é um coração disposto a negar a mim mesma e seguir os passos de Cristo. E ter temor a Ele. E pisar num púlpito sabendo que dali fluirão rios de águas vivas para alimentar vidas que vão para casa. E que de repente essa é a única palavra que ela vai ter de Deus durante um ano inteiro, porque ele não sabe nem quem voltará à igreja depois disso. Então, a responsabilidade é muito grande. Até que ponto nós estamos medindo as nossas palavras no púlpito? Uma coisa era esse pastor estar junto com seus amigos falando coisas infinitas. Ele pode se dar o direito de ser humano, não quer dizer que convém, mas não é isso que eu estou julgando. Eu estou julgando que dentro de uma pregação eu nunca vi tanto escárnio, tanto desrespeito, não só à esposa dele quanto a nós mulheres e até os homens. Porque se você não tem respeito pelos seus olhos, pela sua boca, pelo que entra na sua mente, pelos seus pensamentos. Pensamentos são palavras silenciosas. A Bíblia diz que Jesus dizia, se no seu coração você olhar para alguém sem a devida pureza, com essa pessoa, você já pecou, já adulterou, já desrespeitou. Eu não consigo entender, mas nós somos imperfeitos. Mas é muito fácil pegar e dividir opiniões agora e dizer, é normal isso. Queridos, esse é o problema da igreja brasileira. Antigamente, quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, pregações assim, pouquíssimos iam rir na igreja. Não era normal. Existia um certo temor, sabe? Eu lembro que pastores que iam falar coisas inadequadas no púlpito, assim, no sentido desrespeitoso da palavra, não que ele tinha que pregar como todos os outros, mas quando ele feria a Bíblia, ele ficava tempo sem nem ser convidado mais para aquela igreja. Ele era meio que punido do púlpito, porque existia vontade e intenção no coração de fazer as coisas certas. Existia moralidade.
A régua abaixou muito. Nós estamos achando que tudo isso é comum e que é normal falar dessa maneira, que é normal agir dessa maneira. Quem me conhece sabe, eu não tenho nada de religiosa. Sou uma pessoa comum, não carrego placa de igreja alguma, não tenho absolutamente nenhum tipo de partidarismo quando se trata de igreja. E quando se trata de difamar algum pastor, eu sou a primeira a me posicionar contra, porque esse papel não é meu. E eu sou consciente disso. Com os ungidos do Senhor, Ele mesmo trata. Se eu não puder falar bem de alguém mal, eu também não vou falar. E eu não estou aqui falando do pastor, eu estou aqui falando da postura dele nessa pregação. É como você não aprovar a atitude da pessoa, o que não quer dizer que eu não goste da pessoa. É como você olhar para o seu filho e dizer, eu amo você, mas eu não aprovo as suas atitudes. Existe uma diferença. Eu olhar para uma mulher que luta para ser virtuosa, aonde o marido tem o coração, olha, o coração do marido está nela. Queridos, vocês podem achar que eu sou inocente. Inocente no sentido, assim, de ser boba. Mas eu acredito que existam maridos que estão tão imergidos no Senhor, na palavra, na presença, na oração, na sede, que eles não vão enxergar outras mulheres dessa maneira jamais. Principalmente porque o Espírito de Deus constrange. Ah, a senhora está falando isso porque a senhora convive só com americanos. E o americano é diferente, o americano respeita, o americano não trai, o americano não tem a cultura latina. Queridos, um homem é um homem em qualquer lugar. Realmente, aqui nos Estados Unidos, onde eu fui criada há 27 anos, existe sim um pouquinho mais de moralidade, um pouquinho mais de respeito com as mulheres. As mulheres aqui têm alguns direitos que no Brasil ainda não existem. Mas, queridos, quando se trata do povo de Deus, infelizmente, homem é homem em qualquer lugar. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de profundidade com Deus. Veja bem, a risada da igreja. Vou colocar de novo a risada da igreja aqui para vocês. Olha isso. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe o que isso testifica? Sabe o que isso está mostrando? O nível raso de proximidade com o Espírito Santo que as pessoas estão tendo. Quando nós, ao menos, consideramos algo assim como engraçado, já mostra a verdadeira face com a qual uma igreja tem sido doutrinada. Ela não aprendeu nada. Ela continua fazendo das igrejas seu clube social de domingo. E olhe lá, porque não é possível que você pense nessa situação e diga, como ele disse, eu agradeço que tem menina aí que fica doidão quando olha para uma mulher, porque eu sou de um tempo onde eu digo, não só para as minhas filhas, como para todos os jovens, se você mergulhar no Senhor e na sua linda obra, você nem vai ter tempo para ficar só pensando em mulher. Você vai pensar, você vai sentir, você não está morto, e graças a Deus por isso, mas é com uma outra cabeça, de uma maneira tão mais leve. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor à noite, eu e meu esposo ficamos apavorados com os termos que esse pastor usa, falando sobre sexo. Ele falava de termos tão desnecessários, a gente já havia entendido o contexto. As pessoas estão quase que competindo. Quem vai ser mais escancarado? Quem vai ser mais nojento? Quem vai ser mais aceito? Quem vai ganhar mais likes? Quem vai furar mais a bolha? O nível das pessoas como líderes, homem e mulher de Deus, ele desceu tanto que o feijão com arroz está sendo aplaudido, porque profundidade ainda anda muito distante das igrejas. Não são todas, mas infelizmente a maioria. E eu quero dizer para vocês, certamente é libertador, queridos, quando nós alinhamos a palavra de Deus e nós entendemos quem nós somos em Cristo, aonde nós deveríamos estar. Porque a Bíblia diz, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável. Se há algum louvor, se há alguma sublimidade, nisso pensai. Pensai nas coisas do alto, santificai o teu corpo, o templo do Senhor. Nisso pensai, buscai pensar coisas que de alguma maneira te levam para mais perto do Senhor, do reino dele. Queridos, a senhora está falando da teoria, na prática não é assim, aquele pastor só está sendo realista. Queridos, tem coisas que realmente não edificam em nada. Sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está dando legalidade para homens casados não sentirem nem mesmo culpa por desejarem outras mulheres, mulheres alheias. Será que a Bíblia não tem mais nada de interessante para que ele venha no cerne da questão
e fale delas? Será que é isso? Será que foi para isso que quando eu me nego a pensar que quando ele aceitou o Senhor, não sei quando, não quero saber, mas quando ele foi comissionado ao ministério, eu me nego a pensar que foi para isso que o Senhor o chamou, que foi para bate-papo de boteco que o Senhor havia o chamado. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de bom senso ia se sentir extremamente triste com essa pregação. Jamais soltaria uma gargalhada. Até porque, como nós sabemos lá em 1 João 4,7, o Senhor diz: amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí eu volto a resumir os 10 mandamentos do Senhor para mim e para você. Eu não precisava falar nem o versículo bíblico de tratar o próximo como trata a si mesmo. Mas se eu for no básico dos 10 mandamentos, que se resume em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que ele se sentiria confortável sendo amado pela sua esposa se ela, no púlpito, tivesse essa postura? Ou soltasse palavras de baixo calão e palavras sem o menor senso de reverência a respeito do sexo oposto como ele fez? Existe uma palavra em inglês que se chama modesty. Modesty é assim um nível de reverência e respeito. Tem coisas, por exemplo, eu não deixo a minha filha ficar me vendo nua quando eu tô trocando de roupa, porque eu tenho modesty, sabe? São coisas que já não são tão necessárias mais. Eu não deixo a minha filha sair com a barriguinha de fora, porque eu ensino a ela que uma mulher de valor não precisa mostrar o seu corpo para se sentir bonita. Eu ensino modesty para ela. Entende? Nós perdemos o senso de modesty. Nós somos esse povo tão profundamente apaixonante como brasileiro, tão intensamente amável, tão rico nas suas terras, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos familiares. Somos um povo como nunca, e olha que eu conheço vários lugares do mundo. Somos um povo como eu nunca conheci igual. O brasileiro, hoje o pastor Mike, conversando comigo, meu esposo, ele estava dizendo, o brasileiro, a adoração. Eu tenho a impressão, pastora Renata, que vai vir do Brasil, ele disse, porque vocês são diferentes. Eu não disse nada para ele, mas na hora veio uma tristeza no meu coração pensando. O problema é que nem todo brasileiro e nem todo pastor pensa assim. Nós temos um mundo inteiro para explorar. Somos um povo improvável e sobrevivente, e isso faz de nós um povo ungido e que tem autoridade para pregar sobre sofrimento, o que nos faz muito poderosos em Deus, no sentido de sermos usados por Ele com um poder sobrenatural, de cura, de restauração de famílias, de estruturação de vidas. Mas quando eu assisto algo assim, meu coração desfalece, não só por esse pastor, mas pela igreja que o ouve. E me parece que ele prega muito, com muita frequência. Um homem assim, ele pode ser um homem de Deus e ter tido uma vida com Deus, mas ele se perdeu em algum momento. E precisa rever o caminho para entender aonde isso aconteceu, aonde ele se perdeu. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Não vos enganeis, o Senhor não se deixa escarnecer. Nada que vem da carne vem dele. Lembra quando Pedro disse, não diga isso, Senhor, que vais morrer naquela cruz? E o Senhor disse, arreda-te daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas do Espírito, mas da carne. A carne cogita contra o Espírito cogita contra a carne. Aquilo que esse pastor falou é totalmente carnal. É justificável, sim, na carne, mas nós não somos carnais. Somos seres espirituais, num corpo carnal, vivendo uma experiência terrena. Assim nós cremos, assim nós vivemos e assim nós pregamos. A minha oração é que ele volte o caminho, se retrate, porque a Bíblia diz que é melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar ao mar do que escandalizar os pequeninos. Que ele retorne, refaça as suas palavras e de alguma maneira se arrependa. Não porque eu sou perfeita que eu estou dizendo isso, mas porque a vida do crente é sempre em novidade de vida, buscando ouvir o Senhor e consertar os nossos caminhos de acordo com a luz que é a palavra dele. Eu agradeço você por estar comigo até agora no vídeo, que você possa mandar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Se você gostar dele, fiz com o meu coração e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.